Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo de número 14. Carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje, infelizmente, nós vivemos a época da igreja de Laodiceia. A igreja do Senhor corresponde hoje, biblicamente, à igreja de Laodiceia. Pois tudo isso que nós acabamos de ler é o que ocorre na igreja do Senhor. E os líderes, os pregadores, os pastores da igreja do Senhor falam tanto sobre o Senhor, mas verdadeiramente não conhecem. Eles proclamam a sua palavra, mas não a vivem. Eles sobem nos púlpitos muito mais para se mostrarem. Eles têm a oratória como arma, mas não o poder e a unção do Espírito Santo. Eles ensinam o que não vivem e torcem a palavra de Deus. Eles não têm autoridade para falar, mas insistem em dizer que têm. E por isso, vivem de uma mentira. Estão, por isso, sendo reprovados, pois o Senhor não tem compromisso com eles. Estão indo atrás de Satanás, estão sendo vencidos pelo engano e pela mentira. Eles não têm mais o Espírito a guiá-los. E em Romanos 8,14 nos diz que somente aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Esses líderes estão se perdendo e ainda eles não admitem o seu erro, mas não se submetem ao Senhor, à sua palavra e vontade. Eles tornaram-se escravos de si mesmos, de suas próprias cobiças, pois amam o mundo e seus prazeres, e neles eles se agarram. Eles não se voltam para o que é eterno, para o que é santo, para o que é puro. Eles vivem de aparências como os incrédulos. Estão por isso trabalhando para Satanás e não para o Senhor. Eles perderam-se no orgulho, no egoísmo, no engano, na mentira e na falsidade. Eles cultuam-se a si mesmos e por isso perderam a sua identidade de cristãos. Eles saíram tanto da presença do Senhor que não sabem mais encontrá-lo. Distanciaram tanto da verdadeira adoração que não estão mais sabendo ouvir e reconhecer a voz do Espírito. E, no entanto, eles dizem que são servos do Senhor e ainda se autodenominam cristãos, mas não ouvem a sua voz e nem a reconhecem. São homens e mulheres que lideram muitos dentro da igreja do Senhor. São membros de igrejas que fingem cultuá-lo, mas seus corações estão longe dele. É assim como nos narra Mateus 15, do 7 ao 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens.
E assim, eles se fazem de senhores que não são. Querem determinar o que o Espírito deve ou não fazer. Se fazem de oleiros quando não passam de vasos e vasos de barro. E se esquecendo de Jeremias 18, 1-6. Contendem com o Espírito de Deus e se tornam inimigos do próprio Deus, como nos revela Isaías 63, 10. Mas quando apertado, em dificuldade, eles clamam pela misericórdia do Senhor. No entanto, o negam como seu Senhor e Salvador. Usam a sua santa palavra a seu favor, mas negam a Ele, negam ao autor, ao Senhor da palavra. Eles a usam para mostrarem que as conhecem, mas seu coração está longe de Deus. Eles temem o homem, não a Deus. Temem o homem e os seus julgamentos, mas não temem a Deus. Vivem para louvar e adorar e se justificar perante os homens, mas não perante Deus. Eles preferem a glória efêmera e passageira que vem do homem, conforme nos narra o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 43. Hoje, diante de tudo isso, a Igreja do Senhor tem que retornar ao primeiro amor, ter a visão clara e os ouvidos abertos e as mãos limpas para evangelizar o mundo, pois ela está contaminada pela falsidade do mundo. O mundo hoje está dentro da igreja. A palavra do Senhor, para muitos que arrastam multidões, não passa de objeto de autopromoção, pois eles não o conhecem, não amam e não são verdadeiros filhos seus. Eles vivem em constante adultério e prostituição espiritual. E por isso, o coração do Senhor chora pela sua igreja, tanto pelo que ela está fazendo, como pelo que ela não está fazendo. Será que é tão difícil amar a Deus? Será que é tão difícil servir ao Senhor? E o dia do Senhor está próximo, muito próximo, e eles não se atentam para isso. E mais, creem que a riqueza material é sinônimo de vida em plenitude, de bênçãos do Senhor, por causa da famigerada e miserável teologia da prosperidade. E para eles o Senhor diz que todos, por melhor que possam ser, que possam parecer, não passam de mordomos, pois no reino do Senhor não existem empresários. Porque eles vivem, agem como se o que eles têm pertencem a eles e não a Deus? Será que o que eles têm vai salvá-los? Vai levá-los para o céu? Por que será que trocaram o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo Deus, o Santo Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, por deuses que nada são? Existe alguém no céu, alguém na terra ou abaixo da terra, além dele, além do nosso Deus Todo-Poderoso, além de Jesus Cristo, que pode salvar, curar, libertar, perdoar, dar o Espírito Santo e a vida eterna? Por que creem na mentira e ignoram a verdade? Hoje, o Senhor se torna ausente da própria igreja que criou, pela qual ele foi sacrificado, pela qual ele morreu, pela qual se pagou um alto preço. Não se voltam para Deus, não percebem o agir do Espírito. Eles preferem as suas ações baseadas em suas próprias vontades, em suas próprias cobiças, pecados e carnalidades, e não a pura, santa, perfeita e boa vontade de Deus, conforme nos narra Romanos 12, 2. As suas bocas falam verdades que seus corações não vivem. Falam coisas que os seus corações não vivem. E o que é do homem
eles dizem que é de Deus. E o que é de Deus, eles não aceitam. Eles querem conduzir a igreja sem a orientação do Espírito. Insistem na aparência, no exterior, no que se pode ver. Não vivem da fé. Não vivem da fé. Suas vidas espirituais literalmente estão em decadência. E eles se esquecem do que está escrito em Hebreus 10:38. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aqueles que só dizem o que está na palavra do Senhor, aqueles que são enviados verdadeiros do Senhor, aqueles que só se firmam nela, são rejeitados e perseguidos. Rejeitados e perseguidos por aqueles que os chamam de irmãos, por aqueles que dizem ter a mesma fé. O entendimento desses líderes estão cegos, assim como nos narra a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E cegos pelo Deus desse século. O evangelho que eles pregam não é o evangelho de Jesus, não é o evangelho da cruz, não é a palavra da cruz. A doutrina que vivem não procede do Senhor, mas do homem, de suas tradições, de seus costumes, de seus pecados, de suas naturezas carnais e do próprio inferno. Na realidade, eles são cristãos só de nome. Onde estão aqueles que um dia se disseram apaixonados pelo Senhor? Onde estão aqueles que se consagraram para o serviço do Senhor? Onde estão aqueles que lhe prometeram um dia um amor eterno e serviram para sempre? Onde estão?